Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao FomeCast, esse podcast sobre mulheres no esporte e no exercício físico, onde a gente conta histórias, fala sobre ciência, conversa com mulheres sobre mulheres para levar esse conhecimento para vocês. Eu sou Giovana Moura, coordenadora desse projeto, sou uma mulher branca, estou de óculos, com cabelos presos, morenos e estou vestindo uma blusa verde e um kimono verde com bege. E se você quer continuar ouvindo as nossas histórias, as nossas conversas, não esqueça de seguir a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube e nas nossas redes sociais. Hoje a gente vai ter uma conversa muito especial, a gente vai falar sobre futebol feminino ou futebol de mulheres, como a gente gosta de chamar na pesquisa, sobre formação de atletas e também sobre a Copa do Mundo que está chegando aqui no Brasil. E para isso a gente vai convidar a professora Vanessa Menegassi, que é professora da Universidade Estadual de Maringá, é líder de grupos de pesquisa e projetos voltados ao futebol, o GEPAFUT, possui licença de treinadora pela CBF, pela Federação de Futebol dos Estados Unidos, tem experiência como analista de desempenho no futebol, já atuou na gestão pública municipal. Então, gente, é uma mulher multifunções aqui que vai ter muita coisa para conversar com a gente. Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar com a gente nesse dia. Obrigada, Giovana. Estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte desse projeto que conta, com mulheres que são referências na área do esporte, não só aqui em Maringá, mas acredito que no país todo, Bom, eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos ondulados, castanhos escuros, estou vestindo uma camiseta preta com a logo do grupo GEPAFUT da UEM. Então é isso, estou muito contente de estar aqui e poder trocar um pouquinho de conhecimento com vocês. Acho que vai ser uma conversa muito legal aí, pessoal, estou muito ansiosa também. Para a gente começar, Vanessa, conta pra gente como que o futebol e o futsal entraram na sua vida e como que foi esse caminho que você percorreu até chegar hoje com todas essas formações e experiências que você teve. Bom, é difícil falar do futebol porque eu não me lembro ao certo quando ele começou a fazer parte da minha vida. Eu sei pelos relatos dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, que o meu pai era jogador de futebol, não de nível profissional, mas jogou futebol a vida toda. E ele me levava desde pequena para o campo, Ele é goleiro ainda de futebol, até hoje eu ainda jogo bola com ele, ali na ADUEM. E ele me levou para o campo desde cedo. Que eu me lembro, assim, das primeiras lembranças minhas dentro de um campo de futebol ou dentro de uma quadra de futsal, foi quando eu comecei a fazer parte de um projeto de extensão, inclusive da UEM. Foi o primeiro lugar que eu treinei futsal de forma sistematizada, E foi um projeto do curso de Educação Física, do Departamento de Educação Física. Então eu comecei onde eu estou agora, isso me traz bastante alegria, bastante satisfação de poder ter esse senso de que eu estou dando continuidade a algo, E naquela época eram pouquíssimos projetos, Acho que você também jogou futsal, a gente vem, aí talvez da mesma época em que eram poucas oportunidades, ainda era visto como, até hoje é visto por muitas pessoas como um esporte, majoritariamente masculino. Então comecei ali, jogando futebol, praticando futsal com meninas, com meninos também. Teve um tempo que eu joguei com os meninos ali até mais ou menos uns 13 anos de idade, depois voltei a jogar com as meninas. E comecei como atleta, então, como praticante dessas duas modalidades. E aí lá no final do ensino médio, decidi fazer o curso de Educação Física, me vinculei já no primeiro ano do curso a um projeto de extensão voltado para o futebol, que é o Serfut, que foi criado em 2010 ali pelo professor Wilson, pelo professor Teixeira, e que existe até hoje, atende até hoje adolescentes aí da cidade de Maringá. Participei do curso de vários projetos ao longo do curso de Educação Física e meu coração sempre esteve vinculado ali ao futebol e ao futsal. Terminei a graduação, fiz o mestrado, o doutorado, só que a maior parte dessa formação acadêmica ela foi voltada para o futebol masculino. Apesar de vir do futebol feminino, as oportunidades na universidade naquele momento estavam voltadas para o futebol masculino. E não que isso seja algo ruim, eu aprendi bastante, consegui me vincular a clube de futebol profissional, categorias de base aí da cidade também tive algumas experiências, e isso agregou bastante. E em 2020 e 2021, ali foi bem no meio da pandemia, a gente teve a oportunidade de iniciar o trabalho aqui na universidade com o futebol feminino. Desde então é a parte que eu tenho atuado de forma mais direta. Que legal, acho que tem tantas coisas nessa história que eu fiquei aqui pensando a importância
de pais, mães responsáveis têm na vida de meninas para entrar no esporte, né? Porque talvez se não fosse o seu pai que te incentivasse, você talvez pudesse não ter entrado nesse meio, né? Com certeza, eu acho que foi fundamental ter o apoio dos meus pais, tanto para praticar os esportes que eu queria, quanto para poder entrar no curso de educação física, né? A minha mãe, ela sempre foi super protetora, então todas as viagens para jogos que tinha, ela estava junto. A gente foi para Balneário Camboriú disputar uma Liga Nacional de Futsal, na época eu tinha 13 para 14 anos, minha mãe falou, eu vou junto, e levou meu irmão pequeno e foi. Então, assim, apesar de ter nesse perfil mais super protetor, ela sempre me incentivou. Ela tinha muito medo do contexto, porque era visto como um esporte muito agressivo, né, de muito contato, tinha medo de eu machucar, mas ela sempre esteve junto, né? E hoje, olhar para as meninas que nós temos aqui nos projetos da UEM, ver os pais apoiando, indo para a competição, financiando, né, até apoiando financeiramente essa participação, é fantástico. Acho que esse suporte parental faz toda a diferença num contexto que ainda existe muito preconceito, o acesso à prática ele ainda é muito limitado. Então, acho que é o primeiro ponto, né, ter isso em casa e depois levar para a sociedade também essa prática. E aí, fugindo até um pouquinho do que eu tinha me programado aqui no roteiro, falando sobre essa questão, né, do suporte parental, como que é dentro dos projetos, né? É uma conversa que a gente ia ter um pouquinho mais pra frente, mas já estou puxando para agora. A participação das pessoas que são responsáveis por essas meninas, assim, vocês enfrentam enquanto gestores, gestoras, algumas dificuldades com os parentes, né, as pessoas que são responsáveis? Eu acho que a grande maioria hoje mais apoia, é mais um suporte positivo, assim, né? É algo assim de estar junto mesmo e torcer pelas meninas. Tem alguns pais ainda que têm um pouco mais de restrição com relação à prática do futebol. Então, a gente tem alguns casos específicos de atletas que os pais declaram, eu não quero que a minha filha vá para uma competição que ela tenha que ficar alojada, porque eu tenho medo do que aconteça nessa competição, dela ser influenciada por outras meninas, pela questão da sexualidade. Então ainda tem muito esse vínculo forte com o preconceito não só de gênero, mas também com relação à sexualidade, né? De todas as meninas que vão praticar o futebol vão ser lésbicas, enfim, então isso é algo que está muito presente na sociedade ainda. E os pais às vezes declaram isso, eu tenho medo da minha filha estar aqui e esse ambiente influenciar ela nesse sentido, né? E geralmente são as atletas que mais se destacam, são as que têm melhor desempenho, os pais acabam tendo essa preocupação. Muito por conta da religião, né, e outros aspectos, mas a gente respeita esses posicionamentos, né? A gente nunca vai chegar para um pai e para uma mãe e falar, isso aí que você está falando é um absurdo, né? A gente vai entender, até porque tem a questão cultural, da formação, de serem de outra época, mas dizer que as meninas estão aqui para jogar futebol, né? Para fazer o que elas gostam, para praticar o esporte que elas gostam. E as outras questões pessoais a gente não tem como controlar, né? A gente vai aconselhar da melhor forma sobre disciplina, sobre respeito, sobre resiliência. As questões pessoais são inerentes à vida pessoal de cada uma. Acho que esse é o fator. Mas a gente lida com isso, enfrenta essas questões, mas eu acho que o mais importante é ver que a vontade das meninas de querer estar ali, ela sempre sobressai, sabe? Ela sempre vai superar essas outras dificuldades que são encontradas no caminho. Nossa, que legal de saber que elas também estão lutando por se manterem ali, né? Sim. Vanessa, me fala uma coisa. Em algum momento você sentiu que o fato de ser mulher dentro da gestão, né, como treinadora, como alguém dentro de uma secretaria de esporte, você acha que isso impactou um pouco o seu percurso dentro do futebol? Eu acredito que, vou falar pela minha experiência pessoal, mas também, né, estou aqui com uma pesquisadora sobre gênero que tem dados científicos com relação a isso. Mas eu sinto que nós, mulheres que estamos na área do esporte, especificamente nos esportes que são majoritariamente reconhecidos como esportes masculinos, ou na gestão, que é uma área também predominantemente ocupada por homens, a gente sempre tem que fazer o dobro. Então, para você provar o seu valor, não adianta você ter o mesmo currículo, as mesmas experiências que um homem. Você tem que fazer mais para então as outras pessoas reconhecerem que você é uma referência naquilo. Então, acho que desde o início, né, participando de um projeto de extensão na universidade, dando aula numa escola de futebol, de iniciação, sub-9, sub-11, parece que sempre era aquele desafio. Eu preciso me provar para os pais, eu preciso me provar para os atletas, trabalhando com o futebol masculino, eu precisava falar firme, eu precisava mostrar, né, aquele comportamento que é visto no futebol masculino como algo vinculado à liderança, falar firme, ser imponente, fechar a cara, né? Então, acho que sempre tentando me adaptar aos diferentes contextos. E para as mulheres, né, para as meninas que estão começando,
Eu acho que hoje o ambiente de prática dos esportes de mulheres, seja futebol, futsal, rugby, entre outros esportes, ele é diferente, porque ele está sendo construído, não só por mulheres, por homens também, mas está sendo construído de uma forma que ele não se aproxime dos esportes tradicionalmente masculinos. Então, é um ambiente mais de inclusão, onde as meninas e as mulheres podem mostrar os seus sentimentos, podem falar sobre sentimentos, né? Podem mostrar suas fragilidades. Algo que a gente que vem, né, de um contexto aí trabalhando com futebol masculino, que é algo inaceitável, né? Um atleta ele não pode chegar no vestiário e chorar, ele não pode chegar no campo e falar sobre os problemas familiares que ele está enfrentando, porque isso vai ser visto como uma fragilidade. Não estou dizendo que o contexto masculino não tem mudado também, mas é uma mudança mais lenta do que a gente tem visto no contexto de prática dos esportes de mulheres. Então, essa característica da mulher, da sensibilidade, da inclusão, da conversa, do diálogo, é algo que tem contribuído para que os esportes de mulheres avancem nesse sentido, né? Ser algo mais humano. Eu tô super curiosa com várias coisas aqui. Acho que a primeira pergunta, voltando um pouquinho na sua formação, vamos soltar as duas perguntas ao mesmo tempo, aí você vê como que você gerencia aí. Você acha que essas questões foram um dos fatores que fizeram você, por exemplo, buscar formação fora do país, né? Tanto no doutorado, que fez o doutorado de sanduíche, os cursos que você fez não só pela CBF, mas pela federação, você acha que isso foi uma coisa, assim, sua de mesmo querer buscar essas formações, ou essa questão do impacto, de como as pessoas te olhavam, você sentiu que era uma necessidade? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, queria saber também como que tem sido esse trabalho interno ali com as meninas que estão praticando futebol, a partir dessas mudanças que você colocou, né, de respeitar, de ouvir. Então, como que isso tem sido também trabalhado dentro desses cursos, seja de CBF ou de outras federações, para esse trabalho específico com mulheres? Bom, duas perguntas complexas, profundas aí, né? Eu acho que sobre a formação profissional, justamente por estar inserida desde pequena no contexto do futebol masculino também, eu vi que eu precisava fazer mais. Então, seja fazendo mais no Brasil mesmo ou buscando esses cursos fora, né? Acho que casou a oportunidade de fazer a licença da Federação de Futebol dos Estados Unidos com o fato de eu ter ido para o doutorado de sanduíche, né? Então, eu não fui lá para estudar futebol feminino, fui para estudar análise de dados e, consequentemente, fiquei um período lá e consegui fazer a licença. Mas eu acho que é muito forte isso em todas as mulheres, né? A gente precisa aprimorar o nosso currículo, a gente precisa ter vivência prática. E aí, por exemplo, quando a gente tem hoje um homem, né, liderando a seleção brasileira, o que é fantástico, porque o Arthur Elias é fenomenal, assim, realmente ele é uma referência. Só que aí vamos pensar num comparativo, né? Ele tem currículo, tem experiência, tem conquistas, títulos. Muitas mulheres não têm um ambiente para ter essa vivência, para conseguir adquirir essa experiência. Então, geralmente a gente começa, né, elas estão começando fazendo as formações, os cursos. Então, uma graduação em Educação Física, uma licença da CBF. E aí, trazendo para a licença da CBF, eu participei de uma das turmas, que foi a turma que teve mais mulheres. Eram 50 alunos e tinha 6 mulheres. Nossa. Então, já dá para ver essa disparidade evidente, né? Mas já é uma das turmas que tem mais mulheres. Então, antigamente, a gente não via mulheres. Nossa, tem um crescimento também de mulheres nessas posições, né? Isso, e até o pessoal da coordenação lá da CBF Academy uma vez me buscaram para falar que eles queriam organizar uma licença voltada diretamente para mulheres, uma licença que fosse ser realizada só para mulheres que queriam ser treinadoras. Isso ainda não saiu do papel, mas pelo menos tem esse interesse. E aí a gente vê com mudança de gestão, que às vezes algumas gestões são mais fechadas, outras mais abertas, mas eu acho que a gente está avançando bastante. Primeiro, de ter mulheres nessas formações, de começar a ver mulheres como professoras. Eu acho que isso começou a acontecer aí nos últimos 2 anos. Antigamente as mulheres estavam como professoras em cursos de futebol, mas era para falar sobre psicologia do esporte, sobre nutrição, sobre medicina esportiva. Áreas de cuidado, né? Isso, áreas de cuidado, áreas da saúde ali, enfim. E hoje a gente começa a ver mulheres falando sobre treinamento técnico-tático, sobre análise de desempenho. Então, assim, a gente está conquistando espaço, né, para além daquele que foi estipulado para nós. Então, a gente pode falar sobre a parte técnica também. Então, acho que está tendo esse avanço, ainda com passos mais curtos, né, ainda é algo limitado. Mas sobre a formação, né, eu começo a falar e saio da sua pergunta. Não, mas não tem problema, a gente está aqui para conversar, jogar a conversa fora. Sobre a formação, eu acho que é isso, é sempre buscar ter um currículo que seja superior para ter a oportunidade. Hoje a gente começa a ver vagas afirmativas, então alguns clubes como a Ferroviária, que é, né, uma referência aí no sentido de inclusão e de história também no futebol feminino, começa a soltar já nas suas redes sociais, no LinkedIn, um anúncio de vaga voltada para treinadora.
preparadora de goleiras. Então, acho que isso é fundamental para que as mulheres tenham essa caixinha da experiência e não só da formação. Porque se ficar na formação, vai ter o melhor currículo, né, em termos de cursos, licenças, vai falar inglês, falar outros idiomas, mas não teve a oportunidade de entrar no meio de atuação, não tem a vivência prática. Então, para a gente conseguir conquistar esses espaços de liderança, né, esses espaços que os homens ocupam, a gente precisa desses dois fatores, né? Obviamente, de políticas de incentivo, tanto públicas quanto privadas, como as que estão presentes nos clubes hoje. A gente precisa de todas essas caixinhas, não adianta avançar em uma só e não ter a oportunidade lá na prática de iniciar sequer com um estágio em um clube de futebol. Acho que é isso. E a segunda pergunta foi sobre como a gente atua com as meninas, né? Nós temos o privilégio de ter na Academy, que é um projeto de extensão aqui da universidade, que eu sou coordenadora adjunta, o professor Leandro é o coordenador, ter acadêmicos e acadêmicas, né, que são diferenciados, assim. São pessoas que têm essa parte humana, sabe? Que conseguem olhar para a menina e não ver só atleta, ver um ser humano também, olhar para os pais e ver a importância de ter eles junto, né? Acho que o professor Matheus, que agora está na Suíça, depois a gente vai falar sobre isso também, fez mestrado, fez o doutorado aqui na UEM, temos uma conexão, né, uma conexão pessoal também, ele foi meu padrinho de casamento, é um dos meus melhores amigos, e ele é uma pessoa extremamente humana, então o cuidado que ele tem, essa sensibilidade de olhar para a menina também, entender que ela passa por dificuldades em casa, entender que ela tem dias que ela não vai estar tão bem, que o humor vai estar alterado, justamente por conta de questões fisiológicas femininas também, e olhar para isso como uma forma de potencializar o treinamento, faz toda a diferença. Então, as intervenções são diferentes, sabe? Não estou dizendo que os homens não devem receber esse tipo de intervenção também, mas hoje a gente está atuando com o futebol feminino e acredita que faz sentido trabalhar dessa forma. Vamos falar de ACAD, então? Vou trocar aqui um pouquinho o roteiro. Como que foi essa criação do projeto da ACAD, que eu acho que você já falou um pouquinho ali quando você foi contar da sua história, e como que esse projeto está estruturado, como que ele tem beneficiado meninas aqui da região de Maringá, se são só meninas de Maringá, como que é, enfim, contar pra gente o que é esse projeto. Bom, a ACAD, na verdade, ela foi um desdobramento do programa Academia Futebol, que é um programa que foi desenvolvido pelo governo federal, na época era Ministério da Cidadania, né? Hoje voltou a ser Ministério do Esporte, ainda bem, né? Uma conquista para nós da área. E como que surgiu isso, então? Eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado e participei do Prêmio Brasil de Tese e Dissertações. E nesse momento, né, quando eu fui apresentar o meu trabalho lá no Prêmio Brasil, eu conheci uma pessoa, né, que hoje infelizmente não está mais entre nós, que era o coordenador da época do programa Academia Futebol, e ele fez um convite. Ele falou: Vanessa, a gente está desenvolvendo esse projeto piloto em algumas universidades. Na época eram universidades federais, ele abriu exceção para, se eu não me engano, 2 universidades estaduais para participarem desse projeto. E aí eu trouxe esse projeto para a UEM, né, levei para os professores do departamento, na época eu estava ingressando ali no doutorado, e falei, tem essa oportunidade, e a estrutura do projeto, do programa Academia Futebol, perdão, ela era muito diferente, porque na documentação, né, ali do edital, ela já exigia que pelo menos 50% das pessoas atendidas fossem meninas. Legal. Então era um projeto, né, voltado ali, era para ser um núcleo de vivência voltado para meninos e meninas, mas tinha essa exigência, né, para poder ser contemplado de que atendesse pelo menos 50% das meninas. Então a gente vê aí uma política pública que de fato resultou hoje, né, no Academy. Então a gente começou com uma academia de futebol, nosso vínculo com o governo federal foi até mais ou menos ali 2023, e a gente não conseguiu renovar esse vínculo por conta de mudanças ali no Ministério do Esporte e tudo mais, e decidimos continuar, né? Já que foi um projeto que foi implementado na universidade, que virou um projeto de extensão, decidimos continuar com o nome Academy e focar no futebol feminino. Então, a gente, como não tínhamos mais tantos recursos, né, tantas pessoas trabalhando, a gente falou, já existem projetos para o futebol masculino, então a partir de agora a gente vai concentrar esses recursos no futebol feminino. E desde então, eu não consigo nem citar quantas atletas a gente já atendeu nesses últimos, vou dizer, tirando a parte da pandemia ali, nesses últimos 4 anos, né, de atendimento, foram muitas meninas, mulheres, né, a gente tem hoje categoria de iniciação esportiva, que vai das meninas desde os 8, 9 anos de idade, até a categoria adulta, que disputa competições aqui regionais. Temos uma comissão técnica que é constituída tanto por mulheres quanto por homens, acadêmicos de educação física, acadêmicos de pós-graduação, professores já formados, né? E hoje tem uma estrutura bem legal. Em termos de conquistas, né? Quando a gente
pensa em conquistas no esporte, a gente pensa em troféu, em resultado. E a gente tem isso também, a gente já ganhou competições regionais, conseguimos já conquistar 2 vice-campeonatos estaduais. No nosso primeiro ano de participação, a gente conseguiu, né, conquistar o vice-campeonato sub-15 do estado do Paraná, disputando a competição contra equipes tradicionais como o Curitiba Futebol Clube, né, com clubes aí que são referências no estado. Em 2024, a gente conquistou o vice-campeonato novamente, ainda não chegamos lá no primeiro lugar do pódio sub-17, também disputando contra Paraná Clube, né? Então, assim, em termos de conquistas competitivas, de troféus, a gente já tem vários, né? Mesmo com poucos anos de existência. Mas eu acho que as principais conquistas são as diferenças que a gente tem feito na vida dessas meninas. Então, nós temos hoje meninas que foram encaminhadas para clubes de futebol. Nossa primeira negociação ali, né, foi com o Criciúma. A gente conseguiu mandar, na época, 7 meninas para lá, para ficarem alojadas, para disputarem competições nacionais. Isso foi aumentando, né? Aí a gente teve meninas que foram para os Estados Unidos. Hoje nós temos atletas lá que estão disputando competições universitárias, que ganham bolsa, que podem se desenvolver tanto o domínio sobre idiomas, sobre inglês, quanto fazer uma graduação, né, vinculada à área que elas querem, não necessariamente a educação física. Hoje temos também 3 atletas que estão na Suíça, em um clube profissional de 3ª divisão da Suíça, junto com o professor que é o treinador do projeto, né, o nosso querido Matheus Jaime, que está lá acompanhando elas. Então, acho que oportunizar para as meninas, além de seguirem, né, como atletas, também conhecerem que o meio do esporte ele pode abrir outras portas também. Então, nós temos as meninas que foram para clubes, que estão indo para os Estados Unidos, que estão indo para a Suíça, mas nós também estamos começando a ver as meninas que fazem parte do projeto entrando na UEM, tipo, ingressando no curso de Educação Física. Então, a gente consegue aproximar a comunidade, aproximar essas meninas e mostrar que se tornar uma jogadora profissional é um caminho, só que são poucas que chegam lá. Apesar da gente ter hoje, né, vários resultados no projeto, são poucas que ainda vão chegar ao alto nível de rendimento. Mas tem outras opções. E aí, uma das nossas parcerias é com o Nobel. A gente conseguiu que as meninas do projeto que estão no ensino médio fizessem um cursinho de forma gratuita. Para que, não deu certo como jogadora, você ainda pode se especializar em outras profissões, aí, ingressar na UEM ou em outras universidades particulares também. Então, acho que isso é o que difere, assim, sabe? Da gente olhar para a pessoa como ser humano e não só, como acontece no futebol masculino muitas vezes, olhar como um produto, como um negócio. Tá, eu estou investindo nesse atleta aqui numa categoria de base, que tem 15, 16, 17 anos. Se ele virar, eu vou ganhar dinheiro com ele, eu vou encaminhar para um empresário, eu vou encaminhar para um clube. Se ele não virar, eu não vou nem saber o que está acontecendo mais na vida desse atleta. Então, acho que é olhar para as meninas com essa sensibilidade, como todos deveriam ser vistos, né? Mas hoje a gente está numa universidade, tem essa consciência, saber que a gente vai contribuir para muitas outras áreas da vida delas e não só a profissional. Os benefícios que o esporte pode trazer, além de questões físicas, mas, né, de muitas oportunidades. E aí, pensando nessas oportunidades que você falou de atletas que estão na Suíça, nos Estados Unidos, Criciúma, o que esse movimento representa para o projeto em si, para essas meninas e também para o esporte de mulheres, para o futebol feminino aqui no Brasil? Você acha que isso é na minha opinião, é uma super oportunidade, né, para essas meninas? Você acha que também tem uma limitação aqui no Brasil em termos de investimento? Porque você falou que lá elas estão ganhando uma bolsa para estudar. Você acha que isso seria algo possível aqui no Brasil também, ou ainda é uma realidade um pouco mais distante? Então, o ideal seria a gente conseguir desenvolver esses talentos aqui no Brasil, né? Desenvolver essas meninas aqui e depois, né, quando elas se profissionalizassem, elas terem a oportunidade fora também. Só que, infelizmente, a realidade no Brasil é que os incentivos, a estrutura, eles estão extremamente centralizados ali na região sudeste. Então, é São Paulo. Então, para uma das nossas meninas, eu esqueci de citar também, a gente teve uma convocação para a seleção brasileira. Que legal, uma atleta que saiu daqui da ACAD, a Nath, foi para o Criciúma e foi convocada para a seleção. Então, assim, quando a gente pensa aqui em Maringá, no contexto regional, é muito difícil essas meninas terem oportunidade e serem vistas aqui. Por quê? É um estado em que a gente ainda está engatinhando. No estado de São Paulo tem a Federação Paulista, que investe nos festivais, nas competições de base, que financia a participação das equipes nessa competição. Então, hoje aqui no Paraná, né, obviamente a federação tem ajudado bastante, só que ainda tem umas limitações. A gente participa de um campeonato paranaense, o incentivo que a gente recebe são as taxas de arbitragem. Então, a gente não tem que pagar as taxas de arbitragem.
Mas a participação numa competição, ela envolve transporte, envolve alimentação, envolve hospedagem. E para uma equipe coletiva, no esporte coletivo, que a gente viaja com uma comissão técnica ali, juntando comissão e atletas, 25 pessoas. Você imagina o custo, né, que dá para participar de uma competição assim. Então a Federação Paulista, ela tem intervido e tem investido, é uma federação muito rica, obviamente, tem investido bastante no futebol feminino, muito por conta também das pessoas que estão na gestão. Então quando a gente pensa, é legal, é muito massa a gente falar, temos atletas na Suíça, temos atletas nos Estados Unidos, temos atletas na seleção brasileira, mas isso é reflexo de um contexto de desenvolvimento regional que ainda é muito fragilizado. Então como a gente vai dar oportunidade para essas meninas crescerem aqui? Se elas continuarem o processo todo com a gente, completarem ali 18 anos, aonde elas vão se profissionalizar? Tem um clube hoje que vai pagar salário para elas aqui? Não tem. Então, assim, as melhores oportunidades estão fora. Seja ali no centro, São Paulo, os clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro, que de fato estão tendo uma estrutura melhor, Ferroviária, Corinthians, né, estão investindo nas categorias de base no profissional, é uma realidade ainda exclusiva desse ambiente, né? Então, a gente busca essas oportunidades fora porque a gente sabe que se elas continuarem aqui, esse desenvolvimento não vai acontecer de forma tão benéfica. Então, é realmente algo bom, mas é um reflexo ainda de um esporte que a gente pode dizer que está subdesenvolvido regionalmente, estadualmente e no Brasil como um todo. Até uma aluna minha de TCC, ela desenvolveu uma pesquisa, a Milena, né, que a gente conseguiu até publicar agora, investigando como acontece a migração das atletas de futebol profissional do Brasil, da Série A1. Então, a gente avaliou 3 temporadas e conseguimos identificar que a migração é absurda e essas atletas saem de todas as regiões do país e vão, em grande maioria, para a região sudeste, por conta de oportunidade. Grande parte dos clubes que estão na primeira divisão do campeonato nacional estão em São Paulo. Isso é um reflexo não só já da estrutura, né, que esses clubes têm, mas da obrigatoriedade, por exemplo, que a Conmebol, né, a FIFA, tem imposto para que os clubes de futebol masculino tenham equipes femininas. Então, naturalmente, onde estão os clubes de destaque no futebol masculino? São Paulo e Rio de Janeiro, em grande maioria. Então, eles começam a criar equipes de futebol feminino, né, desenvolver essas equipes, e as atletas de todo o país também veem como um centro, como ali um local que vai dar oportunidade para elas. Então, a gente também vê o quanto não só a estrutura do país, mas as políticas públicas, não só públicas, mas também as privadas dentro das instituições, têm um impacto significativo, não só do projeto também, que foi a construção de uma política que já pensava nessa questão de pelo menos 50% serem mulheres, mas da Conmebol, hoje CBF, se eu não me engano, também tem um projeto interno, né, de uma política interna para que os clubes, tô certo? Sim, então, sim, então, falei, Jesus, estou em dúvida aqui. Mas a importância que tem isso, eu acho que a importância também de continuar se pensando projetos e pesquisas e criação de políticas nesse sentido, porque, como você falou, tem uma limitação financeira para poder levar para determinados lugares, então acho que a importância também dessas políticas para continuar o desenvolvimento, não só vinculado ao esporte masculino, mas para trazer esse benefício aí para o desenvolvimento das mulheres, né? Com certeza, e aí trago a relevância de mulheres, principalmente, que estão trabalhando, né, de professoras, pesquisadoras, para justamente pressionar esses órgãos, né, e também essas associações, federações, para contribuírem nesse sentido, né? Então a gente tem Silvana Goellner, temos Mariana Zanetti, Júlia Barreira, Larissa Galati, Giovana Moura, né? São pesquisadoras na área aí, do esporte, especificamente estudando gênero, né? Estudando aí as questões de políticas públicas voltadas para a inserção de mulheres. Isso tem pressionado, né? A gente vê aí, por exemplo, um artigo da professora Júlia Barreira que foi publicado fazendo uma crítica às licenças da CBF, aos cursos de formação. Foi ali no formato de entrevistas, né, onde as participantes desse curso relatavam que ainda era um ambiente extremamente machista, que existiam comentários que colocavam as mulheres para baixo, que as mulheres não tinham vontade de falar, ou quando se manifestavam se sentiam julgadas nesses ambientes. Então é expor que esse cenário é assim, que tem essas limitações e como seguir, né? E como achar alternativas para que mulheres se sintam mais incluídas, tanto como treinadoras quanto como atletas. A criação de um movimento conjunto também, né? De juntar essas mulheres, essas pessoas que querem desenvolver, porque acho que sem esse movimento a gente não consegue fazer uma pressão para que algumas coisas se alterem. Eu acho que esse crescimento também das mulheres
dentro desses cargos também é um potencial para que esse movimento se desenvolva, né? Com certeza, se a gente não lutar por nós mesmos, quem É vai, que né? vai? Quem que vai, então... E aí, já que a gente está falando um pouquinho sobre avanços, sobre as dificuldades, vamos falar um pouquinho sobre o futebol feminino hoje no Brasil, né? Nos últimos anos a gente tem visto um crescimento, acho que não só em números, qualidade do futebol, a gente consegue assistir hoje jogos em TV aberta que a gente não conseguia ver nos últimos anos. Então eu queria saber assim, o que a gente tem avançado em relação ao futebol feminino nesses últimos anos no Brasil? Bom, são muitas coisas, né? Acho que a gente fala bastante sobre dificuldades, sobre limitações, né? E é sempre importante enaltecer, dar esse destaque para as coisas positivas. Então, acho que falando de categorias de base, um aumento exponencial na quantidade de competições e equipes. Então, a gente começa a ver um campeonato paranaense, hoje a gente está disputando com 6 equipes, comparado ao masculino, obviamente, ainda é uma quantidade muito baixa, mas não existia campeonato paranaense sub-15. Então, pensar, né, nessas oportunidades já desde a base. Jogos ainda não são transmitidos na TV aberta, mas já começa a ter canais do YouTube interessados em transmitir. Por quê? A gente começa a ver, e aí é como se a gente fosse ver no sentido de uma cascata, né? Atletas de nível profissional começam a ser negociadas por valores que superam ali milhões. Então, vamos supor, uma negociação de R$1 milhão, €1 milhão. Já começa a surgir interesse dos empresários, das empresas em patrocinar, porque a marca vai aparecer, é algo que envolve dinheiro. Então, isso também se transfere em certa medida para a base. Então, já começa a surgir gente interessada em agenciar as atletas, já começam a surgir canais, Instagrams, né, redes de transmissão para dar visibilidade para essas atletas. Então, a gente começa a ver um avanço, desde as categorias de base, que é um conjunto dessas iniciativas públicas e privadas de desenvolvimento da modalidade, até o profissional. Quando a gente fala em profissional, né, nos últimos 10 anos aí, nós temos hoje 3 divisões de competições nacionais, Brasileirão A1, A2 e A3. As equipes brasileiras têm uma hegemonia nas competições de nível sul-americano, então como em Conmebol, né, ali, enfim, sempre são equipes brasileiras que estão conquistando o título ou chegando nas finais. E esse grande movimento, acho, da FIFA, né, da estratégia da FIFA, que se eu não me engano foi publicada lá em 2019, de exigir que as confederações, né, desenvolvessem a modalidade, estimulassem a modalidade. A Copa do Mundo, né, ali que aconteceu na França, foi um divisor de águas, né, para a gente poder ter dados e informações sobre a quantidade de pessoas que estão assistindo, que estão consumindo o futebol feminino. Isso reflete em todo mundo, é um conjunto dessas ações envolvidas pelas federações, pelas confederações, até por entidades menores, como associações esportivas, né, que têm investido nos meios de comunicação, tornado essas informações públicas de certa forma, né, acho que isso tem contribuído. E quando a gente fala do contexto brasileiro, né, hoje a gente tem uma seleção feminina extremamente forte, que ficou em segundo lugar numa Olimpíadas, né, então vamos ter uma Copa do Mundo em 2027 no Brasil, que é algo histórico, extremamente relevante e que vai trazer muitos impactos para o país, já está trazendo, né? A gente tem visto que o governo federal tem divulgado e apoiado muito essa competição. Então, o fato das meninas estarem assistindo hoje jogos de futebol feminino na TV aberta, vendo que, né, principalmente a grande crítica antigamente era que o futebol feminino era lento, né, que as atletas não tinham desempenho físico, né, sempre comparando com o masculino, geralmente essas críticas vindas dos homens, principalmente, né, hoje a gente vê que isso mudou bastante, o futebol feminino está chegando no nível de desempenho muito alto, a gente vê atletas sendo negociadas para fora do país, né. Então, acho que a seleção está muito forte, a gente tem um conjunto de coisas boas aí. Uma seleção nacional muito forte, liderada por um excelente treinador, que foi multicampeão no Corinthians, né, o Arthur Elias. Uma comissão técnica, o apoio, de certa forma, da CBF, o apoio do governo federal. O fato de ter conquistado essa Copa do Mundo, de trazer para o nosso país também, e saber que várias seleções vão estar jogando em vários estados, não é centralizado ali em São Paulo, né? Se eu não me engano, acho que vão ser 8 sedes, acho que talvez tenha chutado o número errado aqui, mas vão ser vários estados no país e que meninas de diferentes regiões do país vão poder assistir uma Copa do Mundo em casa, não só ver na TV, mas ver ali jogadoras de vários países, né, que são referências hoje, jogando ali no quintal das suas casas. Isso mostra que é algo real, que é algo que elas também podem buscar, né? Não é mais como antigamente que a gente não tinha modelos, não tinha referências, né? A nossa referência era Marta. Então era Marta, só aparecia a Marta nas propagandas, a Marta na TV, então hoje a gente já consegue ver várias outras jogadoras
aí que estão tendo ascensão e que estão ganhando mercado também. Isso reflete na forma como a imagem dela chega até as pessoas. E aí falando um pouquinho então agora sobre Copa do Mundo, já que esse evento está chegando aí um ano, né, talvez um pouquinho menos, como que esse evento tem impactado, por exemplo, as meninas do projeto aqui na UEM? Porque aqui em Maringá, a gente está em Maringá, no Paraná, já saiu que nós receberemos alguns treinamentos de seleções aqui. Então, como que isso já movimentou o projeto, as meninas, como que está essa empolgação em relação ao evento? É muito legal, né? Eu acho que assim, não vai ser, apesar de, né, ser uma Copa do Mundo no Brasil, elas sabem que pela idade delas, elas não vão disputar essa Copa do Mundo, porque está mais próxima, né? Mas eu acho que cria todo esse meio, né, esse sentimento de que, nossa, a gente pode assistir uma Copa do Mundo e no nosso país, e a gente vai ver na televisão e começa a discussão. Será que não vai ter aula no dia da Copa do Mundo? Igual tem na masculina? Será que a gente vai trabalhar? Será que vai ter aula, né? Então a gente sabe que ainda tem essas grandes diferenças estruturais e também, obviamente, o que gera de dinheiro, né, o que gera de retorno uma Copa do Mundo masculina é muito diferente da feminina. Mas a gente vê essa movimentação, né? E Maringá está entre uma das possíveis sedes de treinamento de uma seleção. Então a gente já está pensando assim, poxa, imagina que legal levar as meninas da Academy para assistir um treino ou para ter contato com jogadores de uma seleção, né? Qualquer que seja que venha aqui, pode ser uma seleção de menor expressão, pode ser uma seleção grande, mas de mostrar que realmente essas distâncias estão se estreitando, né? E que é um ambiente que é mais democrático do que o futebol masculino. Se a gente pensa assim, o quanto é difícil para um menino, por exemplo, que sai de Maringá, que está num projeto ou num clube de Maringá, chegar numa seleção brasileira é algo absurdo, assim, é impensável de tão difícil que é por conta da concorrência e do formato que é o mercado masculino, né, de ter empresário e tudo mais. Já no feminino, a gente teve aqui uma atleta que chegou para uma categoria de base da seleção brasileira. Então a gente vê que essas distâncias estão sendo encurtadas. Obviamente, conforme aumenta a quantidade de praticantes, vai aumentar a concorrência também, vai ficar mais difícil, a gente sabe que vai resultar nisso. Mas hoje eu acho que o fato de ser um ambiente aberto, de eu conseguir, por exemplo, conversar com uma treinadora do Corinthians, conseguir conversar com uma treinadora que está na seleção brasileira e falar, poxa, a gente tem as atletas aqui, será que você pode fazer uma palestra pra gente? Será que você pode gravar um vídeo de uma atleta falando para as meninas aqui, continuem e boa sorte na competição? Então acho que é um meio assim que é mais aberto e que por ter muitas mulheres, né, mulheres que já lidam com essas dificuldades na sua trajetória, estão dispostas a se ajudar. Então, eu estou aqui hoje numa seleção, eu estou num Corinthians, eu estive num projeto também e hoje eu quero fazer com que mais pessoas possam ter acesso a esse contexto que eu estou. Então, acho que esse é o diferencial, sabe? E eu estou muito animada, né? Eu acho que eu quero estar nos jogos também da Copa do Mundo de 2027, pelo menos umas 2 ou 3 sedes eu quero conhecer e acompanhar as competições. Acho que muitas pessoas já estão criando uma expectativa negativa no sentido de que os estádios não vão lotar. Mas, obviamente, é todo um contexto. Vamos pensar, são jogos em dia de semana, muito provavelmente não vai ter feriado, as pessoas não vão ser liberadas do trabalho, então as pessoas não vão conseguir assistir os jogos. E é comum até numa Copa do Mundo masculina, você vai ter jogos de menor expressão, de seleções que não têm aí títulos, que não estão em evidência e que não vai dar gente. Então, acho que é um movimento de vamos assistir, a gente tem, né, vários recordes aí de público em jogos nacionais, em finais de campeonato brasileiro. Então, realmente, vão ter jogos que os estádios vão encher, mas não é sobre encher todos os estádios, é sobre fazer o futebol feminino chegar, nem que seja na TV, no YouTube, no Instagram, a meninas que estão no interior do Brasil e que podem ver isso como uma oportunidade, não só de jogar futebol, mas de praticar qualquer outro esporte, que elas se sintam bem também nesse ambiente, né? Acho que é um pouquinho de tudo isso. E legal você falando sobre encher os estádios, eu fiquei pensando, fugindo um pouco do futebol aqui, mas só pra gente conversar. Quando eu fui jogar a Copa do Mundo, a gente também não teve estádios nos jogos de mulheres que eram cheios. Quando eram jogos de homens, a gente tinha os estádios cheios e o das mulheres não. Mas o fato de ter muito mais gente me assistindo do que eu tinha aqui, aquilo pra mim, enquanto jogadora, já era algo assim. Eu me sentia muito incentivada, me animava de continuar ali jogando. Então, eu acho que para as mulheres, para as atletas que vão jogar, ter esse incentivo da população brasileira vai ser algo extraordinário. Mesmo que não seja um estádio cheio, mas acredito que nos jogos da seleção
vamos ter um estádio cheio, né? Eu acho que a importância também de passar isso para as pessoas, né? Se tiver a oportunidade de assistir, de incentivar, de realmente ir. Isso. E aí agora, pensando na seleção brasileira, o que a gente pode esperar da seleção para essa Copa do Mundo? A gente tem um caminho ainda até lá, com outras competições, né, esses treinamentos, mas o que a gente pode esperar na Copa do Mundo? Eu espero a conquista da primeira Copa do Brasil em casa, porque assim, a gente conquistou, né, aí uma excelente colocação nas Olimpíadas. Temos hoje, vou dizer, o treinador mais vitorioso aí no contexto da América do Sul. Está sendo premiado também, né, nos eventos de nível internacional como um destaque como treinador. E é um momento de renovação na seleção brasileira. Então a gente, obviamente, temos as nossas referências, Marta, Cristiane, né? Só que são de gerações diferentes. Hoje a gente está vendo muitas atletas chegando, atletas que estão jogando na Europa, que têm um nível técnico altíssimo, né? Que estão treinando juntas, está tendo essa coesão de grupo. Então acho que a gente espera resultados muito positivos em termos de conquista, né? De talvez um título em Copa do Mundo, mas também de formação de atletas, de renovação dessa seleção. Não só a seleção principal, mas as categorias de base também, sub-20, sub-17, sub-15. Então é uma consequência de tudo isso que a gente tem falado aí durante esse encontro, né? Acho que mais visibilidade, mais oportunidade, as atletas entenderem que elas podem chegar lá também, que é uma possibilidade, e valorização, remuneração, patrocínio, né? A gente consegue ver já empresas patrocinando com valores altos, né? Que possibilitam a continuidade de alguns projetos. Então, muitos clubes ainda utilizam recursos do futebol masculino para manter as equipes femininas, e a gente espera, né, que com esse apoio, com essa visibilidade, tendo jogos transmitidos em rede aberta, que mais empresas apoiem, né, e que esse vínculo ele possa ser rompido, para que as equipes femininas se tornem autossuficientes, né? Eu acho que é o futuro nesse sentido. Mas eu estou muito animada e não vejo a hora de chegar também. Eu acho que vão ter vários movimentos. As pesquisadoras na área do esporte também já estão fazendo algumas ações de desenvolvimento, já vão ter algumas edições em revistas, né? Algumas edições especiais para a Copa do Mundo, no sentido de periódicos científicos especificamente lançando números especiais voltados para a Copa do Mundo feminina. Então é um conjunto de ações. Eu sei que já vai ter um evento lá na Unicamp, já estou trazendo aí uma novidade para vocês, possivelmente no ano que vem também sobre a Copa do Mundo. Então são várias coisas que vão acontecer paralelamente a esse evento esportivo, né? Que com certeza vão trazer aí avanços para a modalidade no país. Mobiliza não só as pessoas para assistir, a pesquisa, avanço tecnológico, investimento. Tudo isso. E a gente pode esperar que teremos Marta na Copa do Mundo aqui? O que você acha? Seria fantástico, assim. Eu acho que ela está jogando ainda num nível para ser convocada. Ainda falta um ano aí, né? Então acho que tem muita coisa para acontecer. Mas eu acho que o mais importante do que o quanto ela pode contribuir com a seleção seria o simbolismo de ter ela na equipe. Então eu particularmente, pessoalmente, gostaria que ela fosse convocada, né? Obviamente não é uma atleta que vai jogar os 90 minutos, mas tem todo esse simbolismo de tanto que ela lutou e o tanto que ela representou, né? E hoje receber uma Copa do Mundo em casa e poder jogar aqui também, acho que seria fantástico. Pensando, até voltei aqui na minha mente, né? A gente teve 40 anos de proibição do futebol feminino no país. A primeira Copa do Mundo de futebol masculino aconteceu em 1930. A primeira Copa do Mundo de futebol feminino aconteceu em 1991. Então, são 60 anos de distância que a gente tem. E quando eu entro nas redes sociais, nessas páginas de esporte, ESPN, não vou citar aqui, até porque não vai ficar bom, né? Então, eu excluo essa parte aí. Mas quando a gente entra nessas páginas do Instagram, entra nos blogs, nas publicações, a gente vê aquela chuva de comentários negativos dos homens falando: a mulher tem que estar lavando louça, a mulher tem que estar cuidando da casa. Eu só vejo futebol feminino porque eu sou obrigado, né? Na verdade, ninguém está obrigando. Ninguém está falando assim, homem, senta aqui no sofá, ou homens, né? Não generalizando também, não são todos, tem uma grande quantidade que incentiva também. Mas ninguém está falando assim, senta no sofá que você vai ser obrigado a assistir agora a Copa do Mundo Feminina. Não, é para quem gosta,
Da mesma forma que você não é obrigado a assistir vôlei, você não é obrigado a assistir outras modalidades, é para o público que consome isso. Então ninguém está querendo impor nada. As mulheres estão conquistando seu espaço, tem muita gente que consome, tem muita gente que está comprando produtos associados ao futebol feminino. A gente vê, por exemplo, Nike, Adidas, hoje produzindo chuteiras específicas para mulheres, né, camisetas esportivas específicas para o futebol feminino, que isso não existia até pouco tempo, era o mesmo uniforme, a mesma camiseta da seleção masculina, né? Então, acho que é um avanço absurdo e ninguém está impondo nada a ninguém. É um meio que está sendo construído e que as mulheres estão conquistando o espaço. Então, ninguém está querendo comparar ou ninguém está querendo tirar o espaço do futebol feminino. É uma modalidade que está conquistando o seu espaço e que está ganhando evidência. Então, parem, né? Tem espaço para todo mundo, tem espaço né? para todo mundo e não é nem por ser futebol feminino, é aquela galera que precisa destilar o ódio independente de onde esteja e rebaixar as mulheres e colocar numa posição de inferioridade porque simplesmente se sente ameaçado de alguma forma, né? Então não se preocupe, a gente não vai roubar o lugar de vocês, a gente só quer construir o nosso próprio lugar. Eu acho que isso que é importante. Daria pra gente terminar aqui já, gente, depois dessa super fala. Mas pra gente caminhando pro final, Vanessa, o que depois, considerando toda essa sua trajetória como mulher dentro do esporte, como atleta, pesquisadora, gestora, não sei o que mais dá pra gente falar aí de tudo que você fez. O que é ser mulher do esporte pra você? Ser mulher no esporte eu acho que é uma realização, primeiro. É a realização de um sonho. É poder estar onde eu amo, trabalhar com o que eu amo e formar pessoas hoje como professora para também seguir nesse contexto. Então eu vejo que eu tive mulheres que me inspiraram também. Não tive uma professora de futebol, mas tive mulheres que estavam em outras funções trabalhando com esporte e eu vi a possibilidade também, poxa, se essa professora está aqui, se essa treinadora está aqui, por que eu não posso chegar lá também? Então acho que ter tido bons exemplos, né, fez com que eu conseguisse chegar onde eu quero. E hoje, me olhando do outro lado, né, ver que eu tenho alunas orientandas, que a gente tem as meninas do projeto, eu acho que mostrar para elas que é possível, né, mostrar que, ó, você pode fazer esse curso, você pode se aprimorar aqui, você tem um espaço para você trabalhar, onde você vai ser aceita, você vai ter uma função específica, da mesma forma que os meninos também recebem oportunidades, você também vai receber. Então, acho que essa satisfação de ter conquistado um sonho, de poder trabalhar com esporte, e quando eu decidi sobre seguir carreira acadêmica, sempre doía em mim porque eu pensava, eu vou ter que me afastar do esporte. E eu pensava, caramba, eu não quero, eu vou tentar manter as duas coisas. E a gente vai com todos esses pratos tentando manter no ar, né? E aí eu pensei, eu não quero me distanciar do esporte, eu não quero ser uma professora que está só na sala de aula, eu quero ser uma professora e uma gestora. E aí eu preciso trabalhar mais para isso, eu preciso dedicar mais horas para isso, porque eu acho que faz muito sentido ser uma pessoa que está na academia e que tem vivência, que sabe o que está acontecendo na prática e fazer essa troca, né? Então, produzir artigos científicos, produzir publicações que tenham sentido com as dores que façam sentido e que estejam vinculadas com as dores que estão na prática. Então, eu não quero resolver o meu problema como professora, eu quero resolver o problema dos treinadores, das treinadoras que estão lá, que enfrentam dificuldades, que não têm informação, que não têm tecnologia para avaliar os seus atletas. Então, acho que fez uma pergunta simples e eu falei um monte aqui, mas para mim é a realização de um sonho e eu acho que é um sentido de um legado, de poder dar continuidade a isso. Então, da mesma forma que alguém me deu a oportunidade, que eu consegui conquistar e que as pessoas abriram as portas para mim, eu acho que é continuar abrindo essas portas para que mais mulheres possam ter acesso a esse meio que eu amo tanto. Parece uma pergunta simples, mas eu acho ela super complexa, né? Ela envolve N fatores. Mas acho muito legal, a partir da sua resposta, pensar o quanto a academia, as pesquisas científicas têm muito para contribuir com o campo prático, né? A importância desse vínculo e desse não afastamento realmente, porque a gente tem muitas ferramentas que muitas equipes, muitas instituições não têm, então acho que essa parceria é muito importante. Vanessa, obrigada por essa conversa. Eu gosto de conversar, gente, porque eu ficaria aqui horas conversando sobre esses temas, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, levar esse conhecimento para as pessoas, mas queria te agradecer por ter vindo. Um prazer a gente discutir sobre futebol, que é a paixão do nosso país, então acho que quem sabe mais pra frente, ano que vem, a gente não chama a Vanessa de volta pra gente fazer uma edição só de Copa do Mundo. Vou deixar o convite já para o ano que vem. Combinado. Eu acho que queria agradecer, Giovana, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui.
E agradecer a todas e todas que estão ouvindo, né, ou assistindo esse episódio. E gostaria de convidar meninas, né, que podem estar ouvindo, que são de Maringá ou da região também, que querem jogar futebol, querem ter uma oportunidade também de ascender como atletas de futebol. A gente tem um projeto aqui na UEM, é um projeto gratuito, um projeto que participa de competições e que vocês serão bem-vindas aqui, tá? Então deixa esse convite aí. Vamos então, antes de finalizar, falar sobre isso rapidinho. Uhum. Para meninas que querem participar do projeto, quais são os caminhos? Hoje, na categoria de iniciação, a gente tem uma categoria que é aberta para todas. Então, meninas até ali 11, 12 anos de idade, entrar em contato aqui na universidade. A gente tem o Instagram, acade.em, e vir fazer um treino, né, uma aula experimental para conhecer. Para as outras categorias, aí já são categorias selecionadas, né? São categorias de rendimento. Então, a gente faz um formato de avaliação. Então, se você tem interesse, também dá para você marcar uma avaliação e, dependendo da avaliação da comissão técnica, né, ali do seu nível técnico, das suas vivências com a modalidade, você pode ser selecionado. Então, hoje a gente trabalha nessas duas frentes, né? O esporte de formação, que é mais vinculado à participação, que é aberto para todas, e o esporte de rendimento, que é onde a gente tem esse funil, né, para selecionar as atletas que podem representar hoje o clube, que é o Galo Maringá, que é o nosso parceiro, nas competições estaduais. Então, tem essas duas possibilidades. Então, para vocês que querem participar, já fiquem com a dica, sigam as instruções e aproveitem essa oportunidade. Como a gente conversou aqui, tem uma estrutura dentro da universidade, tem pesquisa, tem formação, então é um ambiente muito bom para quem quer começar e se descobrir aí no esporte, né? Isso aí. Pessoal, então, muito obrigada por terem ouvido. Obrigada, Vanessa, pela participação. Você que está assistindo aí, por acompanhar a gente. Então, se você curtiu esse episódio, compartilha, comenta, manda para quem você conhece, que acha que vai gostar de ouvir sobre isso. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram, @fome.cast. E a gente encontra vocês no próximo episódio. Até mais!